Convido-os a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Vocês sabem quantos sermões vocês já ouviram ao longo da vida? Não. Eu sei exatamente o número de sermões que eu preguei. Hoje, eu vou pregar o sermão de número 1900. E é interessante. 1900 vezes eu subi no palco, coloquei minha Bíblia no púlpito e li o Evangelho para vocês. E preguei para essa igreja ou para outras também. Mas em todas as vezes, o sentimento é o mesmo. É um frio na barriga, é um temor e uma vergonha de eu ser quem sou, transmitir palavras tão preciosas quanto estas que vou compartilhar com vocês. E não tem como. Pelo menos uma hora antes, eu pedi para minha esposa, não tem como eu não pedir para ela orar por mim. Porque eu digo para ela, hoje eu não vou conseguir subir lá e falar. Não me sinto digno. Não me sinto capacitado para uma tarefa tão impressionante. Então eu me lembro que não depende de mim, depende do Espírito Santo convencer vocês de alguma coisa. E antes que eu suba, eu peço, Senhor, não permita que eu fale nenhuma bobagem, nenhuma heresia, nada que afronte a tua santidade. E eu acredito que Ele tem me abençoado. E com esse espírito de temor e tremor, que eu convido você, nessa noite, me acompanhar mais uma vez na leitura do texto sagrado. Evangelho, capítulo 13. Faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros, por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano, eu a cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Vamos orar. Pai, é com temor, com coração cheio de temor, que eu peço em nome de Jesus, que nos abençoe. E para abençoar a tua igreja, se for preciso, Senhor, cala a minha boca,
Segura a minha língua, que eu fale apenas aquilo que está no texto e aquilo que o Senhor tem preparado para a vida de cada um que aqui está ou está assistindo. Eu peço no nome santo de Jesus, que o Espírito Santo nos ensine, nos exorte, nos edifique, Senhor, através dessa palavra. Usa a minha vida, usa, Senhor, a minha vida, com um microfone, como uma voz a ser usada, para que a Tua palavra seja repassada. Eu te peço, Senhor, humildemente, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre mim e sobre os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Algumas perguntas são ontológicas, algumas perguntas são quase impossíveis de serem respondidas, e quando buscadas as respostas, muitas vezes geram até mais dúvidas. O sermão dessa noite vai falar um pouco sobre isso. Nós vimos, semana passada, que Jesus, ele chocou os seus ouvintes quando disse, olha, eu vim trazer fogo à terra e eu vim trazer divisão. Divisão até mesmo dentro da casa. Pai contra filho, filho contra pai. Mãe contra filha, filha contra mãe. E ele continua dizendo, não tem como ser isento, não tem como ficar em cima do muro. Se você é cristão de verdade, você será notado nesse mundo de iniquidade. Não tem como não ser. E uma vez notado, será perseguido, uma vez perseguido, sofrerá por seguir e obedecer ao Cristo. E ele diz, então, hipócritas são aqueles que conseguem interpretar o clima, conseguem entender tantas coisas nesse mundo, mas não são capazes de parar e olhar para as coisas do Senhor Deus e interpretar o tempo presente e não perceber a finitude do ser humano que vive quanto? 80, 90 anos? Os mais longevos? E agora, o capítulo 13, o texto começa dizendo sobre algo complexo, que nos atinge diariamente. O que é da vontade de Deus e o que é da responsabilidade do homem. Todos não, mas a maioria das pessoas, cristãos ou não cristãos, tem um discurso afiado e são rápidos, assim, ligeiros, para dizer isso foi da vontade de Deus. Ah, mas aquilo foi da vontade de Deus. E o texto começa no versículo 1. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos, sabe que Pilatos é aquele que lavou as mãos, sabe? O Pôncio Pilatos. O Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Ou seja, Pôncio Pilatos mandou soldados romanos entrarem no lugar em que aqueles homens estavam oferecendo sacrifícios a Deus, estavam ali fazendo um serviço religioso, e dentro e durante o serviço religioso, os soldados romanos mataram aquelas pessoas. Misturar o sangue daqueles galileus com os sacrifícios deles é isso. No momento da adoração, no momento do sacrifício, no momento ali do contato daqueles homens com o Senhor Deus, eles foram assassinados. E aí a pergunta, por quê? Em primeiro lugar, por que eles contaram isso para Jesus? Por quê? Porque tem a situação seguinte. Pôncio Pilatos,
mandou matar aqueles galileus dentro do lugar de sacrifício, ele está certo de ter feito isso? Ou 2, ele é um bandido, um criminoso terrível, pois aqueles homens não tinham feito nada para Pilatos, nem quebrado as leis de Roma, e ali morreram de bobagem. Então eles contam isso para Jesus. Com qual objetivo? Se Jesus dissesse, olha, aqueles homens que estavam dentro da igreja, que estavam ali no altar, oferecendo seus sacrifícios religiosos, aparentemente assim, ótimo, compromissados com Deus. Eles foram vítimas dos soldados romanos. Aí é que essas pessoas que contaram isso para Jesus diriam o seguinte: está vendo? Ele desobedece às leis de Roma. Está a favor daqueles bandidos que quebraram os mandamentos de Roma. Ele é contra as leis. Então, se Jesus é falso. Se Jesus falasse o contrário, olha, aquelas pessoas que estavam lá dentro da igreja, não é porque estavam lá dentro da igreja, não é porque estavam oferecendo sacrifício, que elas eram bonzinhas, não. Entendeu? Eles quebraram mesmo a lei e estava ali, está na lei. Pôncio Pilatos tinha ali o direito legal de fazer o que fez. Se ele dissesse isso, então os judeus diriam, está vendo? Está vendo? Ele é contra o próprio povo. Ele é contra os próprios judeus, contra os próprios galileus. Se ele falasse A, era contra Roma. Se falasse B, era contra o seu próprio povo. A ideia de eles terem contado isso para Jesus era tentar pegar Jesus em alguma contradição para acusá-lo formalmente. Mas aí Jesus faz uma coisa que alguns das pessoas que eu aconselho já me disseram: pastor, você às vezes responde uma pergunta com outra pergunta. E aqui Jesus fez exatamente isso. Ele não respondeu. Ele não respondeu àqueles homens. Quem estava certo e quem estava errado? Pilatos ou os galileus? Ele simplesmente, no 2, disse assim, Jesus respondeu, vocês pensam que esses galileus, esses que morreram, que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Aí Jesus faz uma pergunta que está arraigada ao coração humano. É uma pergunta que eu, durante muito tempo, tive dificuldades e ainda tenho, hoje, de lidar com ela. Todas as coisas que acontecem são da vontade de Deus? Deus que quis exatamente que acontecesse dessa maneira? Para ficar mais fácil de entender. Como eu chego e vou oficiar um culto fúnebre lá no velório, e uma mãe sepultando seu filho, porque foi atropelado por uma pessoa que dirigia embriagado, e subiu com o carro na calçada, e atropelou a criança diante do portão da casa em que morava. Como eu vou dizer para essa pessoa, e como eu vou concordar com alguém que geralmente está do lado da pessoa, toda vez, e dá um tapinha nas costas ali daquela mãe ou daquele pai,
E diz assim, não, mas não chora, foi a vontade de Deus. Foi a vontade de Deus que alguém enchesse a cara e matasse covardemente uma criança? Eu tenho um respaldo bíblico para afirmar de maneira categórica que o filho dela morreu porque Deus planejou que ele morresse desse jeito? Eu tenho dificuldade de falar e tenho dificuldade de ouvir quem fala isso. Mas eu entendo. É o desejo de consolar. Muitas vezes não para nem para pensar no que está falando. É o desejo de dirimir ali a dor. Eu entendo. Mas se eu pensar seriamente, eu vou pensar outras questões. Por que tanta miséria? Por que tanta dor? Por que o mal? E aí vinha aquela questão. Muitas vezes, aquele que vai lá no velório e diz para o enlutado, olha, não chora, fica mais calmo, foi a vontade de Deus, volta para casa e abre um exame do médico e lê que está com câncer. Chega em casa e ouve o recado que foi mandado embora. Chega em casa e levaram tudo, até comida da geladeira. O ladrão entrou e levou de caminhão. E aquela pessoa que estava lá no velório falando, mas foi a vontade de Deus, chega em casa, vê aquilo, se pergunta, será possível tanta desgraça na minha vida? Será que é a vontade de Deus? Foi a vontade de Deus? Mas veio uma segunda situação. Alguns olharão para o pai e para a mãe velando o filho. Muitos olharão para a pessoa que foi assaltada, que recebeu um diagnóstico de câncer. Muitos serão capazes, e acreditem em mim, são capazes de dizer o seguinte: isso daí deve ser pecado na vida dessa pessoa. Fala para mim. Uma desgraça, duas desgraças, três desgraças, desgraça faz um mês que só coisa ruim, tudo está dando, não está funcionando. Essa pessoa deve, hein? Deve. Ou Deus tinha um plano de destruir a vida dela, daquele jeito, ou essa pessoa devia muito, e a consequência foi essa destruição. E aqui Jesus responde: nenhuma coisa nem outra. A resposta primária, para todas as nossas desgraças, desde a morte da criança até um criminoso entrando e nos assaltando, a primeira aconteceu no Éden. E a queda. Nós estamos debaixo disso. Então, não significa que Deus planejou dessa maneira.
Pelo menos não necessariamente em todas as vezes ou em todas as vidas. Mas também a gente vai lembrar que Deus já fez isso. Deus ele pegou Jó e permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó. E o Jó perdeu os filhos, o Jó perdeu os seus bens, Jó perdeu sua saúde, Jó perdeu até as amizades, porque os amigos se mostraram muito amigos da onça, não de Jó. A esposa falou um monte na cabeça e Jó ficou tão miserável, tão desgraçado em determinado momento da vida dele, com a anuência de Deus, que ele disse assim: Senhor, me mata, porque isso daqui não é vida. E ali, a gente sabe que Deus tinha um plano específico na vida de Jó. Quando nós olhamos desgraças, não tem como não lembrar de Paulo naufragando várias vezes, sendo picado por cobra venenosa, sendo apedrejado pelos seus e pelos que não eram nem dali dos judeus. Paulo sendo afrontado, humilhado, preso, decapitado no final da vida. Abandonado. E a gente vê o Paulo pedindo assim: Deus, tira o espinho da minha carne. Deus, tira o espinho da minha carne. E na terceira vez que ele falou: Deus, tira o espinho da minha carne, provavelmente uma enfermidade ou algo do gênero, Deus disse: Paulo, não. Presta atenção aqui, gente. Não retirarei o espinho da sua carne. Minha graça te basta. Minha graça te basta. Quando nós vamos para os apóstolos, todos foram assassinados, exceto o João, né, que quase foi mandado para a ilha de Patmos, para morrer lá naquele lugar terrível. Decapitados. Mortos à espada, crucificados de ponta cabeça, apedrejados. Ao longo da história, muitos morreram. E o que dizer do próprio Filho do Deus Altíssimo, Cristo, que foi traído pelos seus, foi espancado, foi ultrajado, foi crucificado. De capa a capa, diz que foi plano de Deus desde a eternidade que Jesus viesse para isso, para morrer. E aí volta de novo. E agora? É ou não é? Mas não era, agora deixou de ser, voltou a ser de novo, agora fiquei confuso. E eu tenho uma péssima notícia para você. Eu não vou te responder hoje. Porque nesse texto, Jesus ele não quer responder a essas perguntas. Ele quer alertar para uma questão que deve nos incomodar muito mais, mas muito mais. Ele disse para aquelas pessoas: eles não morreram porque eles eram mais pecadores. Eles não pecaram ao ponto de Deus fazer isso na vida deles. Não foi isso que aconteceu com eles. Mas, e aí vem o foco dessa noite. Mas, se não se arrependerem, todos quem? Todos vocês. Todos vocês também perecerão. É o seguinte, não fica preocupado com a desgraça que aconteceu lá, com fulano, com Beltrano. Não fica preocupado com os planos que ultrapassam a nossa capacidade, os planos de Deus. Não fica preocupado se você é um Jó e que Deus está purificando você, está tratando com você de uma maneira tal que você será lembrado daqui 5.000 anos. Não fica preocupado com isso não. Não se preocupa se o que Deus faz
e o que Deus não faz. Por quê? Porque se primariamente todos nós estamos inseridos nesse caos por causa de pecado contra Deus, nós só sairemos dele quando Jesus voltar. Então essa primeira preocupação não nos cabe. E aí então entra o secundário. O que é o secundário? Cuida da sua vida. Não tenta sentar e ficar imaginando a mente de Deus nas coisas. Não tente resolver a vida dos outros, o porquê aconteceu ou deixou de acontecer. E não coloca na conta de Deus nada que você não sabe. Se foi Deus que pôs, se Deus que cobrou, ou se foi contingência desse mundo. Se aconteceu porque estava ali, ia acontecer mesmo, ou podia não ter acontecido, não importa. Cuida da tua vida, se arrependa. Olha para a sua vida e vê se sua vida está certa com Deus. Vê se a sua mente está alinhada com a palavra de Deus. Se preocupa com o seu. Porque senão, você perecerá. E aí no 4 ele continua. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Aí vocês percebem a segunda notícia, hein? Não tinha o da Atena naquela época, mas, gente, essas notícias aqui deviam estar fresquinhas, devia ser assim um negócio da semana. Gente morreu oferecendo sacrifício. Quem mandou matar? Pilatos, soldados romanos. Foram lá, passaram a espada. Uma torre caiu e 18 pessoas morreram. Vocês podem buscar no texto, só tem aqui essas notícias, só aqui em Lucas. São duas notícias que todos sabiam. Todos estavam cientes. Notícias pesadas, que se propagam com facilidade. E Jesus então diz, vocês acham que esses 18, que a parede caiu lá, a torre caiu em cima deles, eles eram mais merecedores de ter morrido daquele jeito do que todas as outras pessoas que moram em Jerusalém? Você acha? Você acha que a desgraça daquelas famílias, eles mereceram mais do que o restante da cidade? E então ele responde no 5. Eu lhes digo que não. Não se trata disso. Não se trata disso. Então ele repete o que nós lemos no versículo 3. Mas, se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Novamente, é um hebraísmo. Repete exatamente as mesmas palavras do versículo 3. Se vocês não se arrependerem, todos vocês perecerão. Então ele conta uma parábola. Um homem tinha uma figueira plantada numa vinha. Uma vinha onde tem lá plantação de garrafas de vinho. Não é isso? Está lá, uma plantação lá de uma vinha, de uvas. Compreende-se que é um espaço amplo, uma fazenda, um lugar grande, né? E é comum ter plantadas árvores frutíferas em regiões assim. O dono dessa vinha, ele plantou uma figueira. Uma figueira. E aí o que aconteceu? Ele foi procurar um fruto nessa figueira. E chegando lá, encontrou nada.
Nada. Então ele disse ao encarregado dali da sua propriedade, da sua vinha, e disse assim: olha, faz 3 anos que eu venho aqui procurar fruto nessa figueira, e eu não acho. Corta ela fora. Corta essa figueira fora. Sabe por quê? Porque não vale a pena deixar ela inutilizar a terra. Pega o espaço que ela está ocupando, arranca essa figueira e planta outra coisa. Planta uma laranja, planta um limão, sabe? Faz uma horta, não sei. Por quê? Porque a figueira não cumpriu com o seu objetivo de dar o quê? Figo. Dá fruto. Então aquele responsável, ele disse assim: Senhor, calma, eu sei, são 3 anos que o senhor vem, mas eu vou fazer o seguinte, me dá mais um ano, deixa mais um ano assim, do jeito que está, e eu vou fazer o seguinte, eu vou cavar em volta dela, e eu vou adubar ela. E o ano que vem, quando o senhor voltar, será o 4º ano, quando o senhor voltar, aí, se ela não tiver dado nenhum fruto, então, aí o senhor corta. Aí, de fato, não tem o que dizer. Ela foi plantada, ela foi regada, ela cresceu, ela não deu fruto. Ela foi cobrada. Ao ser cobrada, foi poupada. Ao ser poupada, ela foi alimentada novamente, ela foi tratada novamente, ela foi cuidada de uma maneira até especial. E quando o dono voltasse, então, no 4º ano, não encontrasse nenhum fruto, qual é o sentido daquela figueira continuar naquele meio? Nenhum. Nenhum. E aí vem algumas coisas interessantes. Nós estamos mais preocupados em responder questões que não somos capazes. Nós estamos mais afoitos em oferecer opiniões das quais o próprio Deus não nos capacitou a dar. Nós somos mais levianos em dizer coisas que só o próprio Deus é capaz de saber. Nós somos mais tolos de achar que somos vítimas, merecedores disso ou daquilo, ou não merecedores disso ou daquilo. Ou nós somos prudentes, ou nós somos pessoas razoavelmente inteligentes para ler a palavra de Deus e saber de coisas básicas. Tudo que possa acontecer conosco de ruim, tudo, nós somos merecedores. Nós somos fruto de um pecado original. E nós nos comportamos de maneira semelhante aos nossos pais, pós-queda. Não somos melhores do que eles. Mas 2, apesar de merecermos isso, nós sabemos que o nosso Deus, que é soberano, Ele também é gracioso, misericordioso, generoso, perdoador, resgatador. Nós sabemos que o Filho de Deus morreu em nosso lugar. Isso significa
que não dependemos da nossa capacidade, mas simplesmente da bondade de Deus nas nossas vidas. O que nos cabe é nos preocupar com o que nós fazemos, no sentido de afrontar essa bondade, essa graça, essa majestade. Esse Pai amoroso, esse Filho redentor. Essa é a grande preocupação. Estou eu numa vida que é passível de ser cobrada por Deus a um ponto de precisar Ele trazer uma tragédia sobre a minha vida? Eu carrego um pecado que tenho ele por estimação e alimento esse pecado ou esses pecados, independente de quantos sermões eu já ouvi na minha vida, ou quantas vezes já li a Bíblia, e talvez ninguém saiba, mas você sabe que Deus sabe. Será que eu sou essa figueira? Será que estou ocupando um espaço, inutilizando um espaço? Será que eu sou uma figueira que não dá fruto? Será que toda vez que Deus chega na minha vida e vai pegar um fruto, eu não tenho nada para oferecer? Eu nunca tenho nada para oferecer para o reino de Deus, eu nunca tenho nada para oferecer para a igreja, eu nunca tenho nada para oferecer para um irmão, eu nunca tenho nada para oferecer a ninguém. Talvez folhagens, muitas folhas, bonito de se ver. Uma figueira assim, linda, mas que não tem fruto. Será que é só uma fachada? Será que Deus está pensando em me cortar? Será que já eu estou há tanto tempo nessa lenga-lenga de produzir, mas não produzir? De ser alimentado, mas não retribuir? De ouvir, mas não aprender? Será que já está na hora de eu ser? Será que chegou já a minha hora? Ou será que Deus, na sua grande misericórdia, por amor, por generosidade, Ele não está enviando pessoas para cavar em volta da minha vida, remexer o solo da qual estou aqui, preso há tanto tempo, sem dar fruto nenhum. E essa pessoa com uma pá ali, cutucando a minha vida, remexendo ali em volta, me incomodando, mas também adubando, investindo na minha vida, gastando tempo, gastando latim comigo, me amando, me perdoando, me incentivando, me chamando a atenção, Será que eu estou vivendo esse momento? Será? Como você está? Você acha que já tem todas as respostas do universo? Você acha que sabe como a vida funciona de capa a capa? Tipo assim, tranquilo, isso daqui você anda assim, a rainha de Sabá, o rei Salomão. Ou será que você está num momento de reavaliação espiritual?
Deus te plantou, você cresceu, tem folhagem, mas ainda não tem fruto. Por quê? Por que não tem? E por último, eu pergunto para vocês. Versículo 9. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Deu fruto? Qual foi o resultado dessa história? E aí? O homem voltou, pegou o fruto, o homem voltou, cortou a árvore. O que aconteceu? Vocês sabem? Eu também não sei. O texto não diz. Jesus não disse. Tem coisas que a resposta é menos importante do que a ação. Não sabemos o que aconteceu com essa árvore dessa parábola, mas nós sabemos que Cristo tem algo muito claro em relação a quem dá fruto, quem não dá fruto. A quem está mais preocupado com a vida dos outros do que com a vida espiritual dela mesma para com o Senhor Deus. Nós vimos nos textos anteriores e confirmamos no texto dessa noite. Convite a cada um de vocês é que durante a semana, vocês orem, busquem a Deus. E façam perguntas necessárias. Não usem de clichês, mas busquem em Deus. E pergunte assim: Senhor, eu passo o que passo por culpa minha? Ou é um plano do Senhor? Se for culpa minha, me perdoa, me ajuda a me consertar. Se for planos do Senhor, louvado seja o teu nome. Usa a minha vida e a tome conforme a tua vontade. Senhor, eu tenho sido uma figueira que sustenta o nome de cristão? Ou eu sou uma figueira que é só imagem, é só para ver, não tem fruto nenhum. Se eu for uma figueira só de folhas, Senhor, me perdoa. Investe, coloca pessoas para investir na minha vida, abre os meus olhos espirituais, toca no meu coração, me enche de vontade de crescer e de frutificar. Não me corta, Senhor. Não me corta. Pelo contrário, usa a minha vida e que as pessoas possam chegar perto de mim e colher muitos frutos que são oriundos do teu agir na minha vida. Eu peço que você faça essa reflexão durante a semana e que o Senhor Deus te dê paz no coração para enfrentar todas as dificuldades, todas, independente de quais forem, confiantes que o Senhor está no controle das nossas vidas, sempre, sempre, sempre. E apesar de não sabermos todos os seus planos, nós sabemos que se estivermos confiantes com Ele, seremos amparados, mesmo em nossa dor. Convido a ficar em pé, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos a cumprir com a nossa responsabilidade diante do Senhor. Tira de nós toda a justiça própria, tira de nós todo o vitimismo, mas tira de nós também toda a arrogância, a presunção. Tira isso de nós, Deus.
Ajuda-nos a tirar as traves dos nossos próprios olhos, antes de querer tirar cisco do olho do nosso irmão. Nos dá, Senhor, capacidade de termos um coração humilde. Quebranta, Senhor, o nosso coração. Mas também nos renova, nos restaura. Quando estivermos ali destruídos, acabados, em pedaços. Ajuda-nos, Senhor, a viver nessa terra. Apesar de tantas coisas que acontecem nela. Inclusive nas nossas vidas, consequentemente. Mas acima de tudo, ajuda-nos a cumprir com o nosso papel. Que é frutificar. Que é nos parecer cada vez mais com Cristo Jesus. Dia após dia, glória em glória, crescendo em temor, crescendo em intimidade, crescendo em entendimento do nosso papel no teu reino. Eu te peço essa bênção sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Que o amor do Pai, a redenção em Jesus Cristo, nosso Senhor, e a comunhão no Espírito Santo esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe.